MPRJ, mais um edital de Ministério Público publicado. Gente, os editais de MP não param e não vão parar por aí, viu? Tivemos MPU publicado, pegou todo mundo de surpresa porque foi muito no início do ano. Ministério Público do Estado do Ceará e agora Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, gente. Hoje nós vamos falar a respeito do MPRJ. E para quem não me conhece, meu nome é Thaisa Botelho, sou promotora de justiça e professora e vamos lá falar sobre esse edital. Vamos começar pelas informações básicas que vocês já devem saber, mas não custa ressaltar, e depois eu vou falar o que todo mundo quer ouvir. As possibilidades de conciliação. Dá para conciliar a MPU com o Ministério Público do Rio de Janeiro? Será, pessoal? Se sim, para quais cargos? A gente já vai falar a respeito, mas antes eu preciso mencionar aqui umas informações preliminares. Nós sabemos que a banca é FGV, assim como no Ministério Público da União, e essa informação já é uma informação muito relevante para fins de conciliação. Cargos de técnico e analista, pessoal. Escolaridade nível médio e superior, porque o cargo de técnico no MP Rio de Janeiro, diferentemente do que acontece no MPU, é cargo de nível médio. Vagas imediatas são 87, mas nós sabemos, né, que chama-se muito mais do que o que está inicialmente previsto no edital. A remuneração suplanta R$ 5.800 para técnico e R$ 9.500 para analista. E a data da prova, gente? Essa informação é muito importante, especialmente para quem quer tentar estudar para MPU ao mesmo tempo que estuda para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 11 de maio para técnico e 18 de maio para analista. O que isso quer dizer? Você lembra quando é a data da prova do MPU? Gente, uma semana antes da prova de técnico do Ministério Público do Rio de Janeiro e 2 semanas antes da prova de analista do Rio de Janeiro. Então, guarda essa informaçãozinha que a gente já vai utilizá-la quando a gente for falar a respeito da possibilidade ou não de conciliação de estudos para os 2 editais, beleza? Em relação ao cronograma, o que vai cair para cada cargo? Aí também temos umas informações diferentes, relevantes, mas diferentes, que você deve estar ligado. Por quê? Porque no MP Rio de Janeiro, a gente tem 2 matérias que vão cair, que não se repetem lá no MPU. Quais são elas? Raciocínio lógico matemático e informática. Gente, esse é o dado importante. Sabe por quê? Porque nós temos essas 2 matérias que valem basicamente para, por exemplo, quem faz analista processual ou analista da área de direito, valem praticamente o mesmo tanto, a mesma quantidade de pontos que as matérias do direito, e eu já vou comprovar isso para você. Vamos lá, vai vendo. Vamos começar com um cronograma de analista da área administrativa. O que vai cair para analista da área administrativa? Lá em conhecimentos gerais, português e raciocínio lógico. Detalhe, a prova tem 80 questões, tá? 80 questões, sendo 40 questões na parte de conhecimentos gerais e 40 na parte de conhecimentos específicos. Galera, 30 pontos desses 80, 30 pontos são só de português. Então, você consegue entender a relevância da matéria português para esse concurso? Quem passar nesse concurso certamente irá bem em português. Não tem como não ir bem em português, porque aqui na lista da área administrativa, por exemplo, nós só temos português, 30 questões, e raciocínio lógico, 10 questões. Ou seja, raciocínio lógico vale 1/3 do que vale português. Mas enfim, total 40 pontos. Você necessariamente tem que se garantir em português. Ai, Thaisa, português da banca FGV. Filho de Deus, você já vai estar estudando para o MPU mesmo. É treino de banca. FGV assusta pelos enunciados, mas é treiná-la. Treiná-la, treinar, repetir, errar, refazer, acertar, errar, refazer, errar, acertar. É isso, gente. Esse é o segredo.
Aí passamos então para o grupo de conhecimentos específicos, grupo 2, ainda analista da área administrativa. O que a gente vai ter? Organização do Ministério Público, que é uma matéria que vai cair para todos os cargos, e eu destaco aqui a importância de organização do Ministério Público, legislação institucional, como é chamado lá no concurso do MPU, porque ela vem sendo cobrada de forma contundente cada vez mais em concursos do Ministério Público, de Ministério Público. Eu já tô cansada de falar para os meus alunos que concursos de Ministério Público são diferenciados no sentido de que eles gostam muito de cobrar matérias, assuntos pertinentes à sua atuação. Então, vai vendo aqui comigo. Organização do Ministério Público conta com 10 questões, assim como noções de informática, noções de direito administrativo e constitucional e administração geral, administração pública e contabilidade pública. Mas, gente, olha que contrassenso nesse edital de analista da área administrativa. São 10 questões para cada uma dessas matérias, que são 4 em tese, já vou explicar por quê, do grupo 2, certo? Só que a organização do Ministério Público é a organização do Ministério Público. Claro que vai ser cobrada de forma mais contundente a lei complementar, mais especificamente a lei complementar do Estado do Rio e a lei 8.623/93 e a parte constitucional de Ministério Público, obviamente. Mas é uma matéria pequena. E é uma matéria só. Assim como informática, é uma matéria só. Então, são 10 questões para organização do MP, 10 questões para noções de informática, 10 questões para direito administrativo e constitucional. Galerinha, são 5 questões para administrativo e 5 para constitucional. Thaisa, mas o edital não está falando, não está fazendo essa distribuição. Sim, vamos ser razoável e colocar a média, 5-5. Ou seja, não vale tanto ponto assim. Administrativo e constitucional. É 5 para cada um, com uma matéria gigantesca. Tudo bem que aqui para a área administrativa o edital não pegou tão pesado, mas ainda assim é muito maior que informática e é muito maior que a organização do Ministério Público. Assim como, pasmem, que é uma matéria muito cobrada para as carreiras da área administrativa, administração, tanto geral quanto pública, e contabilidade pública, que é um pouquinho de AF com contabilidade. Em tese, temos 3 matérias aqui. São 10 questões. 10 questões. Então, a gente vai ter menos de 4 questões se a gente fizer uma média para cada um desses temas, com uma matéria gigantesca. Vocês estão vendo que aqui, em nível de importância, temos disparadamente português, organização do Ministério Público, pelo conteúdo ser muito enxuto em segundo lugar, informática e raciocínio lógico-matemático. Só depois que a gente vai ter administrativo e constitucional e administração geral, pública e contabilidade pública. Vocês estão percebendo isso? Gente, que contrassenso, né? Mas vamos lá, já venho batendo nessa tecla aqui, a organização do Ministério Público, legislação institucional vai ser uma matéria cada vez mais cobrada, até porque eu não duvido nada, gente, que a prova discursiva aqui também venha com algo relacionado a regime jurídico do Ministério Público, funções institucionais, assim como vem sendo cobrado sempre. E digo mais, ainda vou além, dentro de direito constitucional ou administrativo, temos aí a lei de improbidade administrativa, temos o capítulo de funções essenciais da justiça, em que se insere o Ministério Público. Então, onde que eu quero chegar aqui? Que questões de administrativo e constitucional podem ser retiradas de organização do Ministério Público? Podem, e é bem provável. Vamos passar para o próximo cargo. Analista área processual. Também 80 questões, tá, pessoal? Lá no grupo de conhecimentos gerais, repete português e raciocínio lógico, só que informática sai do grupo de conhecimentos específicos e vem para o grupo de conhecimentos gerais, ok? E aí, pessoal, o que nós temos em conhecimentos específicos? Mais uma vez, organização do Ministério Público, tutela coletiva e direito da infância e juventude. Aqui tem que estudar com muita estratégia, porque a matéria é grande, que em tutela coletiva e direito da infância e juventude só temos 5 questões, tá, pessoal? Esqueci de falar. Português continua com a maior relevância, 30 questões. Raciocínio lógico, 5. Informática, 5 questões. Ok, pessoal? Mesmo nível de importância para raciocínio lógico e informática
e organização do Ministério Público, 5 questões, assim como tutela coletiva e direito da infância e juventude. E aí nós vamos perceber que no que diz respeito às matérias de direito para analista da área processual, que é, enfim, direito, né, inerente ao cargo, temos direito administrativo e constitucional com 10 questões, ou seja, fazendo uma média 5 para cada matéria jurídica, matérias gigantescas. Civil e processo civil, 10 questões, só que são 2 matérias, então teremos em tese fazendo uma média 5 matérias gigantescas. Aqui em civil, por exemplo, só não cai contrato, salvo engano, e sucessões. O resto cai quase tudo. Processo civil também está caindo quase tudo, 10 questões, com direito civil, 5 para cada um. E direito penal e processual penal, 10 questões, vamos fazer uma média, 5 para cada um. Vocês estão vendo? Gente, olha que contrassenso, mais uma vez eu ressalto aqui para vocês. Porque as matérias jurídicas acabam que todo mundo vai estudar, obviamente, deve estudar, até porque a gente vai estar fazendo uma base sempre para todos os concursos jurídicos, mas elas ficam em um nível de importância para um cargo em que se exige o direito uma importância secundária, porque se você estudar uma matéria bem menor que está inserida dentro de organização do Ministério Público, você pode garantir os 5 pontos de forma muito mais fácil do que dentro de processo civil. 5 pontos, entendem? Perdão, pessoal. Toda uma sinusite que não passa nunca, mas vamos para o próximo cargo aqui, que é técnico da área administrativa. Assim como analista da área administrativa, temos português com 30 questões e raciocínio lógico com 10 questões lá em conhecimentos gerais. Conhecimentos específicos, novamente, volta a aparecer informática com 10 questões. Nossa querida organização do Ministério Público, a nossa matéria do coração, em que nós temos um curso, inclusive meus alunos já estão me deixando doida, querendo conciliar tudo e já pedindo, né, pra gente abrir um curso de organização do Ministério Público específico para o MPRJ. Inclusive, se você quiser esse curso, coloca aqui nos comentários, a gente está avaliando essa possibilidade, tá, pessoal? Então, 10 questões, assim como noções de informática e, por fim, direito constitucional e administrativo, contando com 20 questões. Mais uma vez, ressalto aqui que direito constitucional, 10 questões, administrativo 10. Não necessariamente com esse quantitativo, mas estamos fazendo uma média. Só para demonstrar que todas as matérias de conhecimentos específicos têm o mesmo valor. Tem o mesmo valor. Beleza, pessoal? Nada se sobressai aqui. A única matéria que vai se sobressair é português. E chamo a atenção na necessidade ou na oportunidade de você estudar bem direitinho, bem eficiente, lembrando que estudar eficiente não estuda tudo, organização do Ministério Público. Porque a matéria é enxuta e você tem a mesma quantidade de questões. Gabaritar essa matéria não é difícil, pelo contrário. Agora chegamos à grande questão da nossa aula, do nosso vídeo. Thaisa, dá para conciliar MPU e Ministério Público do Rio de Janeiro? Galera, é o seguinte, o primeiro dado que foi ressaltado lá no início do vídeo é que aqui no Rio de Janeiro nós temos raciocínio lógico. Aqui no Rio de Janeiro, no edital do Rio de Janeiro, temos informática. Essas 2 matérias, elas caem para todos os cargos. E lá no MPO não caem essas matérias. Então, de antemão, eu falo o seguinte, você tem que priorizar. De qualquer forma, mesmo se você fizer os 2, e eu acho sim que tem que fazer, mas você tem que priorizar o edital. Então, Thaisa, minha prioridade é MPU. Ok, vamos supor que a sua prioridade é MPU. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer as 2 provas e você não vai deixar de estudar raciocínio lógico e informática para a prova do Ministério Público do Rio de Janeiro. Só que você vai acrescentar 15 minutinhos por dia para fazer questões de raciocínio lógico. O que você vai fazer? Vai continuar estudando para o MPU. Continue estudando para o MPU. Estou pegando um cargo específico só a título de exemplo. Continue estudando para o MPU, só que acrescente esses 15 minutinhos a mais para estudar raciocínio lógico. Passou a prova do MPU, nessa semana ou nessas 2 semanas que você tenha, dependendo do cargo, né? Para focar especificamente para o Rio de Janeiro, você não precisa nem mudar o foco de banca, porque a banca é a mesma. Só que você vai treinar massivamente as questões daquelas matérias que você não estava estudando. Você já vinha estudando, só que de forma bem superficial, raciocínio lógico, certo? É isso? Então você vai agora entrar de cabeça nessas 2 últimas semanas, o estudo
reverso dessas matérias, então, faltantes. Beleza, pessoal? É isso que você vai fazer. E a recíproca, a lógica é a mesma, tá? Mas aí você vai ter que fazer essa consideração para cada cargo, avaliando o que tá faltando e o que tem a mais para cada um desses cargos, né? Temos matérias distintas aí para analista, técnico, enfim. E, gente, conciliar analista e técnico dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro. Perfeito. Com certeza. Primeiro, porque as provas são em datas distintas. São em datas distintas. Você vai ter um vácuo aí de uma semana para você focar no cargo seguinte, né? Então, uma semaninha. Então, o que eu sugiro? Se você está fazendo analista processual, faça técnico. Aí você vai escolher a especialidade, se é administrativo ou não, né? Você vê o que você tem mais, o que você quer mais, né? Ou avaliando também a quantidade de vagas, eu sugiro, por conta da quantidade de vagas e pelo edital ser praticamente idêntico, né, dos dois cargos de técnico, que a gente só tem aí direito processual que vai mudar, mas por conta da quantidade de vagas, eu faria técnico da área administrativa. Mas a decisão é do senhor, a decisão é da senhora. E nós ficamos por aqui com esse vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui se você quer um curso específico para a legislação do Ministério Público do Rio de Janeiro, o que é denominado aqui de organização do Ministério Público. Comenta aqui que a gente está fazendo esse levantamento de dados, ok? Até a próxima, pessoal!